A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a maratona dos Salmos. E hoje nós vamos ler o Salmo 5. Eu peço que você possa abrir a tua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura maravilhosa, que nos diz assim seu tema: Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. E a leitura segue-se assim: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declaram-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se voltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendeste. E em ti se gloriem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás os justos, circuncidá-lo-ás da tua benevolência, como de um escudo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos entender esta leitura porque Davi, ele fala sobre dois aspectos: sobre Deus aborrecer o ímpio e sobre Deus abençoar o justo. E nós vamos entender de que Davi, ele se coloca como um homem justo diante de Deus. Por quê? Porque aquele que é justo, ele busca a justiça, busca estar próximo daquele que pode nos tornar justos diante do seu nome. E Davi, ele inicia a sua declaração falando com Deus: Dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti louvarei. Davi, ele só tinha um Deus. Davi, ele só se inclinava para um Deus, que é o Deus de toda a criação. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de seus pais. Davi, ele temia o Senhor. Davi era um homem justo, era um homem segundo com o coração de Deus, porque era um homem que colocou em seu coração, né? Colocou em seu espírito o intuito de adorar apenas ao Deus Todo-Poderoso. E ele fala: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. E ele fala que, deixa bem claro, de que ele estava firme em buscar o Senhor de todo o coração. E ele fala assim: de manhã eu orarei a ti, de manhã, Senhor, o Senhor ouvirá a minha voz. Quando nós amamos alguém, a primeira pessoa que nós queremos falar é com a pessoa amada. E nós vamos ver o amor de Davi por Deus, a ponto de ele falar para o Senhor: Senhor, de manhã o Senhor ouvirá a minha voz.
pela manhã eu me apresentarei a ti e vigiarei. E esse vigiarei aqui, ele fala no sentido de observar. Porque quando nós nos apresentamos a Deus, quando a nossa atitude ao amanhecer é falar com Deus em primeiro lugar, falar com Deus, se apresentar ao Senhor, pense em um dia maravilhoso que você vai ter. Pense em um dia de vitória, um dia de livramento, um dia de direção divina que você vai ter. E Davi, ele entendia isso. E é por isso que ele deixa bem claro que pela manhã que Deus iria ouvir a voz dele. E que pela manhã ele se apresentaria a Deus. E em seguida, nós vamos ver no verso 4, ele falando sobre que Deus, ele não tem prazer na iniquidade. Que Deus, que em Deus não há, né, o mal. Não habita em Deus, o mal não habita em Deus. E ele fala sobre os loucos, que os loucos eles não vão parar à vista de Deus e que Deus ele aborrece todos que praticam a maldade. Ele fala também no 6 que destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Por quê? Porque nos lábios deles não há retidão. O íntimo deles são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro que lisonjeiam com a sua língua. Um sepulcro aberto a sua garganta. E aí, é por isso que ele lá no seu título ali, ele fala que Deus ele aborrece o ímpio. O Senhor ele não tem prazer, né, no ímpio, não tem prazer na iniquidade, não tem prazer na mentira, não tem prazer, né, na falsidade, não tem prazer nas coisas má. A Bíblia também fala que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas o desejo do Senhor é que todo homem, toda mulher se arrependa da sua maldade e sirva a Ele com temor e tremor. Que você possa meditar nesse salmo e entender, né, essa vocação de Davi, esse chamado de Davi para nós, de buscarmos ser justo, porque ele fala, ele pede ao Senhor para que o ensine a viver uma vida de retidão. Ele pede para o Senhor, porque ele sabe que só o Senhor pode nos ensinar, só o Senhor pode nos nortear, né? E ele fala, mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Você confia em Deus? Você confia no Senhor que fez os céus e a terra? Então se alegre no Senhor, independente de qualquer coisa, se alegre no Senhor, pois tu, Senhor, abençoarás o justo e circundá-lo-ás da tua benevolência como um escudo. Que Deus continue te abençoando e te dê um dia maravilhoso na presença dEle. Que a sua família seja abençoada também. E até a próxima.